Gente, chegou um dos momentos que eu mais gosto neste programa. É hora de falar das novidades dos supermercados BH. Você aí de casa, sabia que o BH também tem o seu próprio aplicativo? Se não sabia, a minha dica é: bora baixar agora mesmo. Afinal, gente, o app Meu BH, além de ficar sempre repleto de ofertas imperdíveis, também traz diariamente um montão de novidades, dicas, promoções e um conteúdo muito legal. Ou seja, você fica sabendo antes de todo mundo quais são os produtos, precinhos, novidades que esperam por vocês nos supermercados BH. Gostou da ideia? Acesse sua loja de aplicativos, baixe o app Meu BH e aproveite ofertas como essas daqui. Café Melita, R$ 15,98. Cerveja Brahma Duplo Malte, R$ 3,98. Filezinho de frango Rivelli Sassami, R$ 12,98. Gostaram? E não se esqueça, tem BH também no Vale do Sereno. A loja fica na rodovia Januário Carneiro, 8.760, no Vila da Serra, em Nova Lima. Supermercados BH. Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia e eu já queria te lembrar o seguinte, esse é o nosso último bloco, e o papo tá ótimo aqui, o pessoal tá aqui conversa e costura de um lado e do outro e Luz virou o centro do mundo, viu? Tudo acontece na cidade de Luz ali, a Simone é danada, viu? É muito danada mesmo. Mas, gente, é o último bloco. Você vai continuar ligado no canal Viver Brasil, porque na sequência a gente vai ter o nosso Saúde e Bem-Estar. Saúde e Bem-Estar com Fernando Rocha. Beijo pra você, Fernando Rocha. E o tema de hoje é câncer de mama, combinado? Então, logo depois, você continua sintonizado no canal Viver Brasil. E vale lembrar que todos os nossos conteúdos ficam à sua disposição no YouTube. E você assiste do jeito que quiser, na hora que quiser e como você quiser. É uma forma da gente sair daquela ideia da grade que prende você como telespectador e telespectadora. Não, você está livre aqui, é uma nova proposta do canal Viver Brasil. E agora, sexta-feira, é o dia da nossa agenda cultural. Portanto, maestro, vamos com a nossa agenda de sexta. Violetas na Janela é um espetáculo que retrata uma colônia onde há hospitais, escolas, tecnologia que convive em harmonia com a natureza, os homens e os animais. Um lugar onde é respeitado o livre-arbítrio e a justiça reinante é o amor. O espetáculo acontece nos dias 22 e 23 de abril, às 21 horas no Sesc Paládio. A banda Roupa Nova toca neste final de semana no Palácio das Artes para celebrar os 40 anos de história. Com mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela, eles tocam neste sábado, dia 23 de abril, no Palácio das Artes, às 21 horas. No Mineirão, o cantor Gustavo Lima traz a segunda edição do Boteco em BH, projeto que tem percorrido todo o país e hoje é considerado um dos mais importantes eventos de música da atualidade. É amanhã, às 17 horas, no Estádio Mineirão. Já no domingo, a Orquestra Ouro Preto apresenta O Garoto, de Chaplin. O concerto começa às 11 horas pela série Domingos Clássicos no Sesc Paládio, com ingressos a preços populares. E para encerrar, você que não quer sair de casa ou não vai a nenhum evento, vai poder curtir um show gratuito no céu. Um fenômeno raro começou a se formar no dia 17 de abril, é que o planeta Júpiter se moveu em direção ao horizonte leste, próximo a Vênus, em alinhamento com Marte ao sul e Saturno. Segundo a NASA, Júpiter já pode ser observado logo antes do amanhecer, formando então um quarteto de planetas em uma única linha diagonal no céu. O evento poderá ser visto até o dia 25 de abril. Momento ideal, anota aí, para assistir este alinhamento, é cerca de 45 minutos antes do Sol nascer. Os telescópios devem estar virados em direção ao sudeste, mas o fenômeno também pode ser visto a olho nu, caso o céu não esteja nublado. Muito bem, várias opções, inclusive para a gente olhar para os céus. Vale a pena demais. E volta e meia, as pessoas que vêm ao programa falam do céu de Belo Horizonte. E essa época agora que a gente vive, mês de abril, maio, junho, julho, os céus da região metropolitana, da nossa Belo Horizonte, são céus maravilhosos, um azul diferenciado. Então, de vez em quando, vale a pena se dar uma conferida e olhar para o céu, tá bom? Deixa eu aproveitar, Ivone, vocês estavam aqui na discussão sobre luz, Mas essa discussão nós vamos deixar para um outro dia. Mas eu fiquei curioso, porque no primeiro bloco nós falamos da chacina de Unai.
e você estava descrevendo um pouco, acho que vale a pena a gente dar uma destrinchada, ainda não chegou a prescrever o crime ainda não, né? Não, porque como ele entrou em julgamento, quando ele entra em julgamento, suspende a prescrição, não é? Isso. Então, estava marcado para o dia 8 de maio agora, outro julgamento do Antero e o Mânica. Mas parece que foi adiado para o dia 25. Mas terá outro julgamento, né? E aí a gente espera que se vá a termo essa questão, porque tem 18 anos, né? 18 anos de uma impunidade completa, geral e restrita. Eu imagino, na época, a insegurança de vocês, né? Foi muito triste. Eu os enterrei, eu organizei o enterro dos 4. Foi muito triste. Foi um dos eventos mais tristes da minha vida, porque eram pessoas que estavam só trabalhando, não é? E eu acompanhei todo o deslinde do crime, sabe? Junto com a Polícia Federal e etc. Eu que fui acompanhando todas as questões. E é muito triste você ver a que nível a maldade humana pode chegar, não é? Mas vocês não desconfiavam de nada, Não. numa região perigosa, nada? A gente sempre foi muito peito aberto, sabe? Né? E depois disso, é lógico que aí nós ficamos medrosos, óbvio, claro, né? imagino. Né? Eu hoje sou aposentada já, mas eu, por exemplo, eu desci em todas as minas subterrâneas do Brasil. Eu desci em garimpo com vestido de pneu, com pneu no meio, cortado no meio, com um guinchinho, velotes. Eu desci 600 metros. Era só chegar lá embaixo e me matar, assim. Mas a gente tinha, nós ponto, auditores fiscais do trabalho, eu acho que a gente tinha uma alma que era assim, tem gente trabalhando, eu vou. Sim. Não é? E isso nós vivemos até 2004. E aí, em 2004, a gente começou a falar, não, é perigoso, a maldade existe. Talvez a gente não estava percebendo o tamanho que ela tinha, né? E agora organizou-se, após isso, ir com a Polícia Federal, etc. Mas eu acredito que, como o tempo passou, a gente está começando a ficar com o peito aberto de novo, sabe? E isso até é um perigo, porque... Mas nós não podemos deixar. Não pode. Nós não podemos deixar que vocês se fechem de novo. Sim. Não pode. A sociedade tem que garantir isso. Tem que garantir. A gente tem que assumir Agora, isso. a impunidade é muito ruim, né? Porque quando você tem impunidade, você tem propaganda, é mídia, pode matar. Claro. Não é? Esse é o problema. Há uma garantia, né? Não Agora, a falta de revolta da sociedade também nos incomoda, né, gente? Não, até que eu acho que a sociedade, quer dizer, ela tem que se comportar nos seus atores sociais, que são as instituições, né? Isso. Eu acho que as instituições até se comportaram bem. A Polícia Federal fez um ótimo trabalho, os procuradores, os promotores, todo mundo desvendou o crime, descobriu toda a cadeia, sabe? Descobriu todo o ardil que foi feito. E o que é problema, eu creio, é que o nosso sistema jurídico, e aí o nosso convidado Renato podia me ajudar, ele é rebuscado, ele é barroco. Isso, o próprio Renato falou isso. Então, essa questão do rebuscamento faz com que quem tem muito apoio, muito dinheiro para pagar muito advogado, muito bom, consiga enrolar um processo a vida toda. A burocracia. A burocracia. Né? Ou seja, talvez... Eu creio, os atores sociais fizeram o que tinha que fazer, a sociedade, a mídia fez o que tinha que fazer, houve uma revolta, houve uma comoção, é lógico que o tempo apaga tudo, né? Mas a impunidade vem desse poder, não é? Desse poder que não deveria existir, o poder de conseguir andar por dentro da lei com saídas alternativas que deviam estar vedadas, fechadas. E elas só estão abertas para os poderosos que conhecem esses caminhos. Então, a pessoa simples não vai chegar nesse caminho, mas eles chegam, né? E a impunidade é mídia. Assim, o Brasil tem muito assassinato, tem muito feminicídio. Por quê? Por causa da impunidade, você não tenha dúvida, não é? Toda vez que alguém pensa, eu fiz e não houve nada, o outro que vê fala, eu também posso fazer, não é? Então, eu creio que nós estamos aí numa situação que esperamos se resolva, não é? Agora, professor Cândido, aproveitando um pouco o que a Ivone falou e que eu provoquei aqui, né, a república tem a ver com o espaço público, com a ocupação do espaço público. E aí as praças são algo importante, né? A ditadura militar, as pessoas não podiam se encontrar na praça, né? Mas aí nós temos essa praça aqui, a Praça da Estação, que foi ressignificada pela juventude da agora, né? As possibilidades hoje de você reivindicar, você ter mais espaço, essas aberturas que aconteceram, quando você faz um planejamento urbano,
voltando lá, no período colonial não existia um planejamento urbano. As ruas definidas pelas casas. Construíam uma casa aqui, a outra que surgia a rua. Quando começou a cidade a aumentar com o desenvolvimento, chegando mais pessoas, começam os planejamentos, e os planejamentos muito acompanhando o esquema, até trazido de Portugal, da Portugal medieval, os traçados de ruas. Tinha a grande praça, igual tem na Espanha, na Praça de Armas, onde tinha o Cabildo, o Palácio do Rei, a Casa da Inquisição, e tudo girava em torno disso, e as ruas iam serpenteando em volta ali e tal. Sérgio Buarque de Holanda fala disso, né? Das praças, né? Dos espanhóis, né? Espanhóis, Então, todo o traçado urbano, como aqui ele já tinha citado, no Brasil nós tivemos a primeira cidade do período colonial, ainda Mauritshuisstad, pelos holandeses, a Recife, foi planejado. Só vai ter uma outra cidade planejada quando? Belo Horizonte. Foi totalmente planejado dentro desse perímetro urbano e, como ele bem disse, depois descaracterizou tudo em volta. E esse momento de evolução não foi acompanhado por um bom direcionamento. Houve agressão ao patrimônio histórico. Como ele falou ali, as cidades históricas perderam muita sua coisa. Então, a gente tem que abrir os olhos da juventude e o aprendizado que tem isso. As cidades, na visão atual, é o lugar de encontro. No movimento moderno já se falava, a cidade é para você trabalhar, divertir, estudar, evoluir. Isso. E as cidades nos permitem isso. Então, quando vem, às vezes, um prefeito, como aconteceu o Márcio Lacerda, que o povo queria fechar como? Aí veio a Praça é Nossa, isso aí vai dar ênfase, a Praia da Estação, a Praça vieram da Estação. Com batuque, com arte, né? Com batuque, com arte, como hoje os prédios estão recebendo pinturas. As empenas? Olha, esse negócio aí, se eu for voltar assim na arte, os mexicanos foram grandiosos, Orozco, Siqueiros, né? Que ensinaram a levar a arte para o povo que não ia na galeria, porque a galeria era muito hermética. Igual o professor, o juiz lá falando no livro dele, O Direito, doutor Renato. Isso. Né? O juridiquês, muito hermético, né? Em arte também tem muito isso. Tem muita gente que fala de arte com um vocabulário tão coisa que afasta o entendimento. A arte fica muito separada, como se fosse para galerias e museus. E isso é convívio. O museu tem que ser aberto, como a praça tem que ser aberta. E o urbanismo é para complementar isso aí. Por muito tempo a arquitetura foi servindo assim, arquitetura nova, mas um traçado antigo. Isso aí trouxe muito problema. Aqui em Belo Horizonte mesmo, o sufoco de muitos bairros, muitos locais, até os próprios ribeirões que cruzavam a cidade, que eram livres, e hoje rebenta a avenida ali, a Prudente de Moraes, Vilarim. Né? O Brecht falava assim, né? Citando assim, chamam de violentas as águas, nós temos em Petrópolis, tudo aí, as águas do rio que tudo arrasta, mas não são menos violentas as margens que o comprimem. Nós comprimimos a cidade, não acompanhamos corretamente o desenvolvimento necessário, aí vinha problema de infraestrutura, problema de economia, e arriscando a perder um patrimônio que a juventude precisa ter, porque o passado, através da arquitetura, das artes, ensina os nossos passados, os nossos locais, o nosso coração, nossas referências. Nós estamos chegando ao final e, Ângelo, não posso deixar de pedir a sua reflexão sobre um assunto importante. A gente vive uma crise política, né? E outro dia o cientista político Felipe Nunes falou, olha, para sair dessa crise só através da política, só através dos partidos políticos, da reorganização. Queria a sua opinião sobre isso, Ângelo, com a sua experiência. A democracia ela é praticada através da atividade política. Ela é construída pela atividade política. Se nós banimos a política, nós vamos cair na ditadura, nós vamos cair numa farsa governamental, porque esse governo não estará estruturado de acordo com a manifestação popular, ouvida de forma democrática pelas consultas eleitorais, pelos processos que se dão dentro de uma organização republicana, mesmo que até nem o regime pode ser até monárquico, com monarquia constitucional, como é na Inglaterra, mas há uma audiência democrática e há uma participação democrática. E isso se dá através da política, da organização política. Se há maus políticos, nós vamos encontrar maus profissionais em todas as áreas. Então, como o político está muito em evidência,
muitas vezes se pega o mal político para representar toda a classe política. E há uma tentativa de desmoralização dos políticos. Isso leva a equívocos. Porque muitas vezes nós quisemos desmoralizar alguns políticos e chegamos a políticos imorais. Porque houve uma troca aí completamente equivocada. E é preciso que nós possamos agora restabelecer, pela via democrática, um governo que esteja à altura do país. Nós não podemos continuar nesse ritmo que nós estamos vendo. Um conflito, todo dia criado um conflito, todo dia estabelecido uma polêmica, todo dia é gerado um confronto de instituições e com práticas que são perversas, que são completamente contrárias. Nós estamos ressuscitando coisas que estavam peremptas no final da Guerra Mundial de 1945, coisas que estavam peremptas em 1985, com o final do regime autoritário. Os hoje estariam abismados com isso que nós estamos vivendo. O final do regime autoritário, e nós estamos no bicentenário da independência. Fora a ciência, né? Não é demais. Não, bom. E aqui, e sobretudo em Minas Gerais, que é a terra de Carlos Chagas, que identificou a doença de Chagas, a menina a Fiocruz, que nós... o Ezequiel Dias, temos aí a Fundação Ezequiel Dias. Isso. Tantas coisas que aconteceram. Oswaldo Cruz, ainda alguém negar a vacina no país de Oswaldo Cruz. É um pouco demais. Muito houve surreal. coisas muito equivocadas e que eu creio que a história também sempre contribui para a correção disso. E por isso eu me lembro de uma frase de Afonso Arinos, o senador Afonso Arinos, quando Ouro Preto ganhou o título de Patrimônio Mundial. Ele falou: quem conhece a história de Ouro Preto não pode descrer do destino do Brasil. Boa. Essa caminhada que nós tivemos. E isso é um pouco a história de Minas Gerais. Minas Gerais era uma terra ignota, era uma Mata Atlântica. E, de repente, passa a ter a primeira sociedade urbana do Brasil. São essas cidades, essas vilas do ouro, essa constelação de núcleos urbanos, foi tudo isso que nos permitiu ter uma cultura pioneira no Brasil, ter uma organização política pioneira e ter até uma primazia na condução do país no século XIX, na primeira metade do século XX, porque Minas Gerais tinha o maior número, até hoje nós temos o maior número de municípios, 853, nos 5.600 municípios brasileiros. E isso, quer dizer, essa sociedade viva que dialoga, que faz política, porque está na polis, a política é a arte de governar a cidade, a polis grega. Então, eu acho que nós vamos ter um papel importante nisso. Queridos, muito obrigado pela participação. Nós chegamos ao final do nosso programa, mas a discussão continua sempre. A ideia é um pouco essa, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu sobrei.